Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós vamos estudar no próximo domingo a lição de número 4, Isaac, um caráter pacífico e também um exemplo de paciência, né? Nós vamos ver isso. Quem era Isaac? Isaac ele nos deixou lições maravilhosas através das atitudes que ele demonstrou com o seu comportamento de caráter pacífico. A paciência é uma virtude do fruto do Espírito que se expressa com atitudes pacíficas. Então, quem tem o caráter pacífico é porque tem paciência. Quem tem paz é porque tem paciência. E para se ter paciência e se ter paz, é necessário que seja humilde, que viva uma vida de humildade. Isaac, ele é filho de Abraão e Sara. Ele é chamado também o filho da alegria. Quando Abraão e Sara deram risada, informados de que eles gerariam um filho, nós vemos isso em Gênesis capítulo 17, o versículo 17, quando Abraão riu-se da informação. E depois em Gênesis 18 e 12, Sarai ela vai também rir da informação que teve que geraria um filho. Essa risada no momento pareceu ser um riso de incredulidade, devido à idade que eles tinham de ainda gerarem filhos. Também Sarai era uma mulher estéril, já passava da idade e era estéril, não poderia ter filhos. Então, desacreditando ou não acreditando que poderiam eles gerarem filhos, eles, tanto Abraão quanto Sara, eles riram-se. O capítulo 21 do livro de Gênesis registra o nascimento de Isaac. Isaac, ele vai nascer e quando ele nasce, ele traz alegria para os seus pais. Ele traz alegria para aquela casa. E ele não só traz alegria, ele traz também a confirmação da promessa que Deus tinha feito a Abraão quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus há 25 anos atrás. Então, essa promessa de que Abraão e Sarai gerariam filhos já tinha sido feita há 25 anos atrás, mas ela veio a se cumprir. Às vezes nós pedimos de Deus alguma bênção e queremos já recebemos de imediato ou recebemos uma promessa de Deus e queremos que essa promessa venha a se cumprir rapidamente e às vezes demora-se para se cumprir. O que nós não devemos de deixar de ter de crer que Deus pode nos abençoar a qualquer momento com aquilo que nós pedimos a Ele. Devemos sempre estar esperando nas promessas do Senhor enquanto nós tivermos vida. Isaac, ele era o início da descendência de Abraão e era a sequência da formação de uma nação a qual Deus tinha o propósito de formar, uma nação que viesse adorar o seu nome, uma nação que viesse santificar a sua vida para Ele, adorar a Ele, glorificar o seu nome. Deus tinha esse propósito com a nação de Israel e ainda tem esse propósito com a nação de Israel. Então Isaac era a sequência da formação desta nação que Deus tinha um propósito de adorá-lo. Então Isaac vai gerar a Jacó. E das entranhas de Jacó saíram então as 12 tribos. Ele teve 12 filhos e cada filho então tinha a sua tribo, tinha os seus filhos, tinha os seus servos, tinha as suas riquezas. Então formaram cada um uma tribo. Então são 12 tribos.
Essas 12 tribos, então, elas vão se formar uma nação, a nação de Israel. Quando Jacó ele sai da casa do seu sogro Labão e vai se encontrar com Esaú, depois do encontro de Esaú, ele vai para o vale de Jaboque. E ali no vale de Jaboque, ele luta com um anjo, pedindo uma bênção. E então o anjo troca o seu nome. De Jacó, o suplantador, o enganador, passa a ser Israel, aquele que luta com Deus. Né? Então, essa é uma introdução sobre de quem era Isaac e o propósito que Deus tinha na vida de Isaac, um propósito da formação de uma nação que o adorasse e que santificasse sua vida a ele. Agora, as atitudes de Isaac que caracterizam o seu caráter pacífico, que atitudes tinha Isaac para caracterizarem na vida dele esse caráter pacífico que ele tinha, esse caráter de paz, a paciência que ele tinha e com certeza também a humildade de Isaac. Isaac ele era um homem de oração. Então, primeira coisa, oração. Quer moldar na sua vida um caráter pacífico, quer moldar na sua vida um caráter de paz, ore a Deus. Busque o quanto você puder a presença de Deus em oração. Deus vai moldar em você um caráter pacífico. Ele era de oração. Gênesis 24, versículo 63. Você vai ver Isaac orando quando Rebeca veio ao seu encontro, trazida por Eliezer, o seu servo. Em Gênesis 25, 21, Isaac ora insistentemente por Rebeca, intercede a Deus por Rebeca, para que Rebeca para que Rebeca viesse a ter filho, gerasse filho, porque Rebeca também, assim como Sara, era estéril. E então Isaac ora a Deus e Deus responde à oração de Isaac e Rebeca então gera filhos, gera Esaú e Jacó. Isaac também era paciente, era um homem de paciência. Veja que ele já tinha 40 anos de idade quando ele se casa com Rebeca. Isto é paciência. Ele espera o momento certo, o momento de Deus, a orientação de Deus para se casar, né? Para que Deus viesse preparar para ele uma esposa. Então, com 40 anos, ele se casa, é um exemplo de paciência. Gênesis 25 e 20 diz: e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel arameu, de Padã Arã, irmão de Labão arameu. Isaac também era obediente. Veja que quando ainda era um moço, quando ainda era rapaz, ele obedeceu ao seu pai Abraão. Quando Deus pediu, no capítulo 22, os primeiros versículos ali, todo o capítulo 22, você vai ver Deus pedindo para Abraão que oferecesse Isaque, seu único filho, em sacrifício para ele. Mas aquilo era uma provação. Deus estava provando a fé de Abraão. E Isaque ajudou o seu pai, porque ele obedeceu. Levantou-se de madrugada com o pai para ir oferecer o sacrifício, mas ele era o sacrifício. E subiu ao monte Moriá, e lá no monte ele aceitou ser o sacrifício, porque ele deitou ali no altar do holocausto. Então,
ele dá exemplos aqui de obediência. E aqui, no texto que nós estamos estudando, no capítulo 26, nós vemos mais um exemplo de obediência de Isaac, porque Isaac vai obedecer aqui à voz de Deus. Gênesis 26, 1 a 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, Isaac vai até Gerar, onde estava lá Abimeleque, que era o rei dos filisteus. E lá o Senhor desapareceu-lhe o Senhor, aparece a Isaac e diz para ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei a tua descendência a todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Para Abraão, Deus disse: sai, Abraão, da sua terra, do meio da sua parentela, vai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Agora, para Isaque, Deus disse: fica nesta terra, porque aqui eu vou te abençoar. Às vezes Deus manda que nós saímos do lugar onde nós estamos, e às vezes Deus diz: fica onde você está, porque aqui eu vou te abençoar. Assim aconteceu com Isaque. Isaque foi obediente a Deus, atendeu a voz de Deus, ficou ali em Gerar, e Deus prosperou Isaque de uma forma maravilhosa. Em Gerar, Isaque prosperou devido à sua obediência a Deus, quando Deus disse para ele: não desças ao Egito. Mas a prosperidade de Isaque, ela começou a incomodar os filisteus, e incomodou até o rei. Incomodou os filisteus tanto que os filisteus invejavam de Isaque, porque ele estava crescendo naquela terra. Os filisteus, então, começaram a entulharem os poços que Abraão, seu pai, havia deixado para ele, poços de água, que com certeza era de onde ele podia matar a sua sede e a sede das suas ovelhas. E os filisteus entulharam aqueles poços com terra, e Isaque não reclamou, Isaque não discutiu, Isaque não brigou, porque ele era de oração, porque era um homem obediente, porque ele obedecia à voz de Deus, a paciência estava na sua vida, o caráter de paz estava com ele. Então ele não brigou, não discutiu, ele continuou ali na terra, Se nós olharmos também, nós vamos perceber que Deus não abençoa, Deus não vai abençoar ninguém em desobediência. Deus abençoa o homem na obediência. Se nós olharmos para Jonas não prosperou na desobediência. Na missão que ele tinha a fazer, ele foi desobediente e ele não prosperou. Ele foi
jogado no mar, ele foi para cair nas entranhas, na barriga de um grande peixe. Ele se angustiou, se afligiu e foi jogado então para onde ele deveria ir, nas terras de Nínive, e foi fazer o que Deus havia mandado ele fazer. Ele só prosperou na mensagem, até porque Deus falou através daquela mensagem ao coração dos ninivitas. Mas Jonas, ele não prosperou porque ele desobedeceu a Deus. Isaac prosperou porque obedeceu a Deus. E a prosperidade causou ali incômodos, causou ali inveja nos filisteus. E os filisteus entulharam os seus poços, né? Os poços que o seu pai havia lhes dado. Em Gênesis 26, 12 a 14, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu o seu nome, e enriquecendo-se, até que tornou-se um homem muito poderoso, porque ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, ele tinha muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam de Isaque. Né? E também, depois que os filisteus entulharam os poços aí veio o Abimeleque, o rei Abimeleque, e mandou que Isaque desocupasse aquelas terras e fosse para outro lugar, porque ele, com as suas riquezas, ele se tornou uma pessoa grande, uma pessoa poderosa, ele já era rico e poderoso. Então o rei filisteu Abimeleque manda que ele desocupe as terras. 26, 16 disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque saiu dali e foi para Gerar, e mesmo vivendo em um vale, porque ele foi para o vale de Gerar, mesmo no vale ele prosperou. Ele cavou outros poços ali e ele começou a prosperar também em Gerar. Veja que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos obedecendo a voz de Deus, a palavra de Deus, Deus nos faz prosperar. E assim ele prosperou Isaque. Isaque cavou outros poços e foi prosperando. Mas por ali estavam os pastores de Gerar. E os pastores de Gerar tomaram os poços de Isaque. Disseram: esses poços agora são nossos. Mas Isaque não contendeu com eles. Isaque não brigou com eles, porque o caráter de Isaque estava moldado. Era um caráter pacífico. Isaque foi então e cavou outros poços. E os pastores novamente foram lá, contenderam com Isaque, porfiaram com Isaque e tomaram aqueles poços para si. Mesmo assim, Isaque não contendeu com eles. O que Isaque fez? Cavou outros poços. E depois disso, os pastores deixaram Isaque em paz e foram-se. Então Isaque, depois de tudo isso, se mudou para Berseba. Ali, o Senhor apareceu para ele e confirmou as bênçãos que ele tinha para a vida dele, as bênçãos que ele tinha para a sua descendência, as bênçãos que ele tinha dito ao seu pai, foi confirmada também para Isaque, né? Veja aqui, quando ele sai, 26, 23, 24 diz assim:
Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, Deus aparece a Isaque e confirma as bênçãos do seu pai Abraão também para a sua vida, porque assim como Abraão tinha ouvido a voz de Deus e tinha obedecido o mandado de Deus, obedecido às leis de Deus, Isaque seguia o mesmo caminho e andando no mesmo caminho, também Isaque estava recebendo as bênçãos de Abraão, o seu pai. Mas apareceu lá quem? Abimeleque. Abimeleque veio até Isaque, foi fazer uma visita de paz a Isaque. Levou lá o seu amigo, o Alzate, e também o príncipe do seu exército, Ficol, né? E foram lá fazer uma visita para Isaque. E nessa era uma visita de paz. Agora veja bem o caráter de Isaque. Depois de ser perseguido pelos filisteus, depois de terem não sei quantas, várias vezes entulhado ali os poços que ele havia cavado, tentando prejudicar a sua prosperidade, mas Isaque era um homem pacífico. Brigar para quê? Se Deus estava na vida dele. Contender para quê? Se Deus é que estava à sua frente, abençoando a sua vida. Porfiar para quê? Quem tem convicção de Deus na vida, ele não contende, ele não porfia, ele não briga por nada. Ele tem convicção de que Deus está com ele e vai abençoar a sua vida, vai fazer prosperar o seu viver. Para que brigar? Para que contender? Isaque recebeu na sua casa o rei Abimeleque, Alzate, Ficol, com muita alegria ali, receberam eles. Veja bem aqui o que vai dizer o Abimeleque, Gênesis 26, 26, 28 e 30, diz: E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, o príncipe do seu exército, e eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam. Não é? Irmãos, se nós moldarmos a nossa vida, se nós quisermos moldar a nossa vida e ter também um caráter pacífico, Deus nos abençoa. Deus nos ajuda para que nós criamos em nós um caráter de paz. E aí nós vamos ser vistos como Abimeleque viu que o Senhor estava com Isaque. Como que o rei Abimeleque viu que Deus estava prosperando a vida de Isaque? Porque Isaque tinha um caráter pacífico. Por isso ele foi lá fazer paz com Isaque. Como a paz hoje ela está tão escassa neste mundo, as pessoas buscam paz em tantas coisas, menos em Deus, porque em Cristo é que está a paz, em Jesus é que nós encontramos paz. Se nós moldarmos em nossa vida um caráter pacífico, com certeza as pessoas vão nos procurar, com certeza as pessoas vão nos questionar desse caráter pacífico que nós temos, mesmo enfrentando adversidades, mesmo enfrentando aflições, mesmo enfrentando dificuldades, mas pacificamente vivendo uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de humildade, uma vida de alegria. E as pessoas que não têm paz, que buscam paz em outros lugares e não encontram, que buscam paz de outras formas e não acham, vão nos procurar para questionar esta paz. E aí então nós poderemos dizer que nós temos essa paz porque Jesus deixou essa paz para nós. Veja bem, João 14, 27, Jesus Cristo disse: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Então só Jesus tem paz para o homem. O mundo não tem paz para o homem, mas Jesus tem paz para todo aquele que moldar na sua vida um caráter pacífico. E eu já disse, um caráter pacífico, ele é a virtude do fruto do Espírito, a paciência, e quem tem paciência também é uma pessoa humilde ao Senhor. Então, ele disse: não fique preocupado, ou seja, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, nem se atemorize, não fique com medo, né? A paz, eu estou deixando para vocês a paz. Em João 16:33, parece até uma sequência desses versículos, porque Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus, o homem tem paz. Em Cristo, ele tem paz. Jesus disse: no mundo vocês têm aflição, vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser injuriados, vocês vão ser perseguidos, vão ter problemas, vão passar por adversidades, mas vocês tenham bom ânimo, fiquem tranquilos, aguarde mim, tenham paz em mim, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, não é? E se Jesus Cristo venceu e nos dá exemplo de como vencer, nos ensina como vencer, se nós lemos os evangelhos, se nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar como Jesus venceu. E se nós colocarmos na nossa vida esses exemplos, nós também venceremos. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? O Senhor nos fortalece. Em 11:28 de Mateus, Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos, que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele tem paz para todos aqueles que quiserem ter paz. Nós podemos moldar a nossa vida este caráter pacífico e ser homens de paz, dar exemplos de paz para um mundo sem paz, e assim ganharemos almas para o reino de Deus. Então vamos moldar esse caráter pacífico na nossa vida, e assim como Isaac, aprender com Isaac, Isaac, homem de oração, Isaac, homem obediente, Isaac, homem de paciência, Isaac, homem de humildade, ele prosperou de maneira pacífica, pacificamente ele foi prosperando porque ele foi ouvindo a voz de Deus. Deus disse: fica, ele ficou. Deus disse: vai, ele foi. Deus disse: faça isso, ele fazia. E Deus foi dando vitórias e prosperando a vida de Isaac. Por que não nós acolhermos para a nossa vida esses exemplos e começarmos hoje moldar em nós este caráter pacífico para nós? Vamos fazer isso e Deus ricamente vai gloriosamente abençoar a sua vida, vai abençoar a minha vida em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade com mais subsídios da Escola Bíblica Dominical. Em nome do Senhor Jesus Cristo.